Olá, está começando mais um episódio do podcast On Revista Fevale. Eu sou Ramon Ferreira, acadêmico de jornalismo da Universidade Fevale, e neste episódio, para o aquecimento ao Festival de Gramado 2026, lembrando que a gente está começando agora esse semestre, né, professor? A gente acabou de voltar de férias, vai ser o primeiro episódio, vocês acompanharam o nosso especial de aniversário, espero que tenham gostado. E voltando para o estúdio, agora a gente vai conversar com o coordenador do curso de Jogos Digitais, Produção Audiovisual e Design de Animação, Francisco Pereira, vulgo Chico. Seja muito bem-vindo, professor. Tudo bom, Ramon? Obrigado pelo convite e um prazer estar aqui. Obrigado por participar do podcast novamente. E, novamente, neste aqui e também em outros, porque já participou bastante com Já a participei gente. algumas vezes. E para começar, tu poderia contar um pouquinho da tua história dentro da Universidade Fevale? Posso sim. Eu fiz esse ano 8 anos, agora 8 anos e meio, né? Faz 8 anos e meio que eu dou aula aqui na universidade, mas eu estou há 10 anos aqui na Fevale. Enfim, trabalhava antes no marketing da universidade, depois comecei a dar aula. Então, estou fechando 10 anos esse ano, 2026, aqui na universidade. E peguei o iniciozinho do curso de produção audiovisual, fui contratado como professor para o início do curso mesmo, então, 2018, 2018 né, primeiro semestre de 2018, e peguei todo o início também do curso de design de animação, então são dois dos cursos que eu coordeno hoje. Dou aulas também, enfim, hoje mesmo eu tenho uma disciplina com jornalismo também, dou aulas para alunos de publicidade, enfim, dentro dos cursos das áreas criativas, assim, eu dou aulas diversas, já dei aulas diversas e volta e meia aparece uma outra disciplina para dar para esses alunos. E, enfim, um pouco da minha história, assim, eu adoro estar aqui dentro da universidade, assim, não foi onde eu me formei na graduação, mas depois eu fiz o mestrado aqui, e é um ambiente que eu gosto muito de estar, assim, eu fiz o mestrado e logo em seguida comecei a trabalhar aqui como professor, então eu me sinto muito em casa na Fevale, e agora na posição de coordenador é um outro momento, assim, tu vê a universidade até de outra forma, né? Enfim, é invariável em função da própria posição que tu tá. Mas também renova um pouco a relação com os próprios alunos, né? Assim, a gente tem sempre uma relação muito acho que a Fevale tem isso num geral, assim. A gente costuma ter muito isso, especialmente nos nossos cursos, né, da área da comunicação, criatividade e tal. A gente tem uma relação muito próxima com os alunos, e eu acho que a coordenação permite que tu tenha ainda mais proximidade, por exemplo, para cursos que eu não tinha tanta proximidade, como o próprio jogos digitais, eu dei uma ou outra disciplina, e agora estou mais conectado também com os alunos. Eu adoro isso, assim. Então, assim, a gente estava comentando antes de começar, dois alunos estão passando lá no fundo de novo agora. Dois alunos meu, um aluno e um ex-aluno, um egresso, nesse caso, dois de produção audiovisual que estão começando a trabalhar aqui, então eles estão fazendo a capacitação deles e tal. Ver isso, assim, para mim é muito legal. Então, além das aulas em si, tem todo esse ambiente em volta das aulas, né, que eu acho super bacana para o desenvolvimento humano. Enfim, poder participar disso eu acho sensacional. É um pouco da minha história ao longo desses 10 anos aqui. Pois é, o professor Chico já foi meu professor de Já de fotografia. fotografia, Tivemos exatamente. um semestre, um trimestre no caso, foi bem rapidinho aquela cadeira, né, professor? Isso, ela é meio semestre, né? Isso aí. Professor que foi quase químico, me lembrei da tua história agora. Eu contei na tua turma, às Ah, vezes eu conto essa história, né? Pois é, eu quase não parei. Quer dizer, eu poderia ter parado, talvez pela engenharia química, mas hoje, olhando para trás, assim, não imagino fazendo engenharia química. Mas fiz 2 anos de química na Liberato. uhum. E eu fiquei 2 anos porque gostava muito da escola, assim, né? A Liberato é uma escola fantástica. Mas terminou o segundo ano, eu pensei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa no terceiro ano, eu preciso pensar melhor o que eu vou fazer da vida. Não vai ser química. E aí acabei fazendo jornalismo, justamente, né? Fazer jornalismo, trabalhei com cinema, com música, né? Sempre trabalhei dentro dessa área, assim. Ainda trabalho, né? Fora da universidade também. Então, acabei indo para um outro lado. A química ficou só no. Eu ainda gosto muito do assunto química, assim, né? No geral, assim, mas eu acho que isso faz parte também do mundo da pessoa que vai para esse lado da comunicação, do jornalismo, ou das artes, né? Enfim, do audiovisual, da música. Tu tem uma curiosidade inerente a tudo, né? Ou quase tudo, enfim, eu tenho muita curiosidade com essa área, assim, da química, enfim. E eu acho que eu caí um pouco nessa armadilha na época. Eu achei que eu queria estudar isso pro resto da vida, e não era.
E a partir disso a gente vai parar no Festival de Cinema de Gramado. Uhum. Então eu queria que tu falasse um pouquinho qual que é a relação do curso de audiovisual com o Festival de Gramado. Então, a relação do curso, desde a criação do curso, a gente todo ano está lá de alguma forma, como curso e trazendo o máximo possível dos alunos, levando o máximo possível de alunos para lá, para participar das atividades, para assistir filmes, para olhar como é que funcionam os debates, enfim, e especialmente para ver um pouco do clima do festival e menos nada a ver com a coisa de: "Ah, eu quero ver os atores que vão estar lá", ou enfim, quem são os diretores, vou tirar uma foto e tal. Claro que rola isso, obviamente, né. Mas é muito menos isso e muito mais a coisa de entender como funciona o mundo do audiovisual como um todo, e aí tem um evento que é muito importante nisso em Gramado, que é o Film Market, que a gente tenta sempre, desde 2018, e aí depois com o curso de animação, um ano depois também, o curso de animação e de jogos, em algum momento também participa quando tem alguma coisa relacionada a jogos, a gente tenta estar lá para ver o que está sendo falado, né? Porque o festival ele é um marcador muito importante do que está acontecendo no mercado audiovisual naquele momento. Então, televisão, séries, o cinema, obviamente, tudo que gira em torno de audiovisual. Então, assim, o vídeo digital, o streaming, o que tem sido feito na internet, como é que são os novos caminhos para atuação dentro do mercado, como é que esse mercado tem se fortalecido no país e dentro de um contexto de América Latina. O festival é internacional, né? E tem uma presença muito forte latino-americana, de outros países latino-americanos, enfim. Nos últimos anos tem sido assim fervilhando muito com a coisa do streaming, então vem muita gente representante de empresas de streaming importantes, Globoplay, Netflix, HBO, Apple, enfim, vem muita gente dessa área, representantes dessa área, para conversar, para dar palestras e também para ver os projetos, né? Então tem essa coisa assim, quem tem projeto que pode levar lá e que de repente seu projeto pode ser levado para um edital ou mesmo para um desses players que vai pegar e vai fazer alguma coprodução, enfim. A gente tenta levar os alunos para ver isso acontecendo, para eles entenderem, ó, por mais que o cara esteja lá a pessoa esteja lá no primeiro semestre, mas entender, ó, tu entrou num curso que vai te proporcionar isso aqui. É um tipo de carreira possível, né, que muita gente, às vezes a gente atende assim, né, os alunos vindo aqui no Mundo Fevale, né, enfim, ou eventos que ou mesmo fora de eventos, mas que os alunos vêm aqui para conhecer um pouco os cursos, e tem sempre uma preocupação dos pais, né, de entender assim, né, gente muito nova, às vezes menor de idade, que chega: "Tá, mas e aí, com o que meu filho pode trabalhar depois com isso, com jogos, com animação, com vídeo, com cinema e tal?" O Festival de Cinema de Gramado é um pouco desse mundo, assim, né? De com o que se pode trabalhar nessa área. Então, acho super importante uma presença lá, por menor que seja, às vezes, mas uma presença de entender o que está acontecendo. Aquilo ali é uma fotografia do momento, assim, do que está acontecendo naquele momento na nossa área geral, assim, na nossa área de audiovisual. E dentro da sala de aula, quando vocês estão fazendo os projetos mais longos, quais são os incentivos para participar, por exemplo, do Gramado Film Market? Bom, os projetos mais longos, eles servem justamente para o aluno, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, né? O aluno que está no final do curso, né? Ele vai fazer o TCC, por exemplo, de produção audiovisual, por ser um tecnólogo. Ele não é um TCC escrito, não é um artigo ou um TCC propriamente dito escrito. Então, ele vai ser um projeto audiovisual em 2 semestres. Ele vai fazer um projeto desenvolvimento e depois o projeto produção mesmo, né? Ele vai colocar na prática esse desenvolvimento. Então, num semestre, ele vai pensar o que que é esse projeto dele, que pode ser um projeto de série, pode ser um projeto de longa-metragem, pode ser um projeto para criar uma produtora audiovisual, enfim, ele tem várias opções. E no último semestre mesmo, ele vai colocar aí a mão na massa, ele vai fazer um piloto daquilo, ele vai criar uma prova conceito, né, de alguma forma. Vai abrir câmera, a gente fala, né? Vai abrir câmera, quer dizer, ele vai gravar alguma coisa, finalizar alguma coisa e mostrar para nós, ó, eu quero fazer isso aqui,
mas ao mesmo tempo ele vai ter toda uma documentação que ele vai estar preparado, por exemplo, para ir num film market que Uhum. tem rodadas de negócio, as chamadas rodadas de negócio, em que ele vai estar com, a gente chama de Bíblia esse documento, né? Que é, é a Bíblia da série enfim, do que quer que seja. Vou pegar a série como exemplo, né? A Bíblia da série é um documento que vai dizer tudo a respeito daquela série. Então, qual é a estética trabalhada, quais são as referências, qual é a história que é contada, como é que se pretende filmar aquilo, em questão de orçamento, como é que a ideia é de quantas temporadas, quantos episódios, que tamanho tem os episódios, para que tipo de janela é mais adequado. Então, para uma janela de 20 e poucos minutos, é para 50 minutos, é para uma hora, é minissérie, que de repente com menos episódios, mas é uma história fechada, né, de uma temporada só, enfim. O aluno vai ter condições ao longo do curso de ir desenvolvendo enfim, esses conteúdos para colocar isso no projeto final dele. E ele sai com esse projeto, às vezes, isso já aconteceu, às vezes ainda estudando e ir num evento como o Film Market ou outro que vai ter agora em novembro aqui em Porto Alegre também, que é super importante, o Frapa, né? Festival de Roteiro de Porto Alegre, que é o maior do país, assim, que o aluno pode levar seu projeto e falar com esses players, assim, com essas empresas que vão olhar e vão dar dicas, às vezes vão propor uma parceria, vão comprar o projeto ou vão comprar uma parte do projeto e o aluno ou ex-aluno pode trabalhar junto, pode coproduzir, enfim, tem vários modelos de negócio possíveis de serem propostos. E a gente tem alguns exemplos de trabalhos de alunos, às vezes ainda em sala de aula, o aluno está no quarto, quinto, sexto semestre, e isso acontece. Então é uma chance de pegar esse material e levar para um film market, por exemplo, para que esses players possam olhar e tu possa ter esse contato direto com o mercado mesmo, né? E professor, hã, agora eu até me perdi, estava pensando. Tu comentou sobre a importância de participar do festival de cinema, principalmente para saber o que está acontecendo, quais são as tendências que estão Hum. acontecendo no mundo do cinema, dos curtas, das séries. Então, para tentar sintetizar um pouquinho tudo isso, qual que é a importância da Universidade Fevale continuar mantendo essa relação, essas parcerias com eventos como o Festival de Gramado, o Gramado Film Market e também o FRAP, foi esse? Frapa. Esse Isso. FRAPA, como tu comentou. É, importância é fundamental, assim, que a universidade se mantenha conectada com eventos como esses, né? Porque a gente está numa universidade que é muito preocupada com a comunidade, né? Com a questão comunitária, né? A universidade é comunitária, então tem essa preocupação com atingir e não só ficar dentro das quatro paredes da universidade, mas atingir de forma positiva o que está no entorno. E o nosso entorno aqui da universidade é, é, tem um mercado e tinha um mercado na época que foram criados esses cursos e ainda tem, e esse mercado parece crescer cada vez mais, para pessoas atuando nessas áreas. Então, no momento que a universidade se mostra presente nesses eventos, ela está mostrando uma preocupação em mostrar para os seus alunos, para a sua comunidade, né, e para o atendimento dessa comunidade, que esse é um setor importante a ser desenvolvido e que a universidade, estando lá, ela está apoiando esse desenvolvimento, né? Tanto do próprio aluno, que está ali, está sendo proporcionado para ele estar lá, representando a universidade, quanto para quem está em torno desse aluno mesmo, as famílias, ou enfim, pessoas que às vezes nem estão aqui ainda, mas que enxergam aquilo, começam a enxergar aquilo como uma possibilidade de carreira e de desenvolvimento de um setor tão importante, o setor cultural, enfim, do nosso estado, do nosso país. Obrigado, professor. Para finalizar, gostaria de deixar uma mensagem final, quem sabe ter um convite, chamando os alunos de audiovisual, os teus alunos, para participarem do Festival de Cinema de Gramado e também descrever os seus trabalhos no Gramado Film Market, por exemplo, Beleza? diretamente para a câmera, por favor. Tá certo, então eu vou fazer esse convite diretamente para os alunos e mesmo para quem não for aluno do curso que quiser participar, né, de alguma forma, os espaços lá no Film Market são abertos para participação, tem que só fazer uma inscrição via site do Festival de Gramado, Festival de Cinema de Gramado.net.org, agora não vamos lembrar, mas depois de repente vocês podem ver aqui escrito, eu já botei um compromisso agora para Pode ir edição, direto. desculpa, perdão, já botei um compromisso para edição. Link na Mas enfim, descrição. link na descrição, exatamente. Mas é Festival de Cinema de Gramado, se colocar lá na busca, vocês vão encontrar. Tem que fazer a inscrição nesses eventos, né? São eventos ao longo de uma semana, 10 dias ali do festival.
agora em agosto. E são eventos muito, muito, muito legais que trazem gente do Brasil inteiro e de fora do Brasil também para discutir essas coisas que a gente comentou aqui agora. E a Fevale, assim, só para encerrar também, não deixar passar, a Fevale vai estar presente apoiando um evento que é muito, muito legal e que é inédito no festival esse ano, que é a Residência para Jovens Cineastas. A gente está como apoiador desse evento, que é um evento do Film Market e que já foi feita a seleção para quem vai participar. São 60 jovens cineastas do Brasil inteiro. A gente tem, felizmente, assim, fiquei muito feliz de ver entre 60 4 ex-alunas, são 4 meninas ex-alunas do curso de produção audiovisual participando, foram selecionadas. E vai ter, assim, são 3 dias em que essas pessoas vão estar tendo vários tipos de qualificação, assim, workshops, palestras, conversas, rodas de conversa com gente super importante do mercado. É uma formação intensiva, assim, né? E em breve, não posso dizer ainda, mas em breve algumas novidades sobre essa programação, assim, que tá para ser confirmado um nome muito legal para essa programação também. Então é isso. A partir do próximo ano também, quem quiser participar da Residência para Jovens Cineastas, a gente espera continuar apoiando esse evento, que é um evento em paralelo ao Film Market. É isso, a importância do Film Market é muito grande, especialmente dentro do Festival de Cinema. E o Festival de Cinema como um todo, quem quiser ir para assistir os filmes e ver os debates, eu sempre digo para os meus alunos que é das melhores aulas que eles podem ter sobre o que é cinema, o que é discutir a arte, o que é ver na prática o que está sendo feito de importante. Bom, que legal, obrigado por ter conversado com a gente. E Agradeço de novo o convite. assim que tiver mais informações, tu vai voltar aqui pra gente pra explicar direitinho sobre essa residência, né, Prometo, professor? prometo. Então a gente conversou nesse bloco com o coordenador dos cursos de Jogos Visuais, Produção de Visual e Design de Animação, Francisco Pereira. Professor Chico, muito obrigado de novo por ter conversado com a gente. Obrigado. Daqui a pouco tu volta, com certeza. E agora, professor? É hora dela. Sabe quem? Ela? Agora é hora dela. Ela mesmo? Ela Não mesmo. sei quem é. Fiquem com a minha colega Letícia Flash, que chega agora no próximo bloco. Obrigada, Ramon. Olá, meu nome é Letícia Flecha, eu sou acadêmica de jornalismo da Universidade Fevale. E nesse bloco do podcast On, a gente vai conversar sobre a participação dos alunos de jornalismo no Festival de Cinema de Gramado. Quem está aqui comigo é o coordenador de curso do jornalismo, Alisson Coelho. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Letícia. Então, Alisson, para começar, a participação dos estudantes de jornalismo na cobertura do festival já é quase uma tradição do curso, né? Então, como essa iniciativa foi se consolidando durante os anos, enfim. A gente não fez um balanço certo, assim, de quando começou, mas ela é uma cobertura que ela é do início dos anos 2000, assim. Pra vocês terem uma ideia, o nosso curso ele começa em 99. E alguns poucos anos depois a gente estabelece essa conexão com o Festival de Cinema de Gramado, e com o tempo ela foi apenas se solidificando, né? Então é muito uma tradição do curso ir, é uma tradição do festival nos receber. É claro que a partir, acredito que 2012, o professor Marcos Santuário se torna curador do festival, então uma ligação que já estava estabelecida, que já existia, ela se solidifica ainda mais, porque nós temos um curador do festival, também é nosso professor da casa, então fica muito mais estreita essa relação. E ao longo da história, a gente teve alguns momentos em que essa relação se aproximou ainda mais, né? Eu lembro que uns 4 ou 5 anos atrás, a gente foi uma espécie de agência de notícias da Prefeitura de Gramado dentro do festival. E para esse ano também tem uma novidade bem bacana que torna essa relação ainda mais sólida. Mas é isso, assim, a gente já foi em diversos formatos, né? Alguns anos a gente vai com os laboratórios, então nas últimas edições a gente foi com a GCom e com o Podcast On. Em alguns anos, nós já fomos com ônibus com 30, 40 alunos para uma cobertura mais ampla de redes e também para fazer algumas visitas técnicas por parte dos alunos. Então, cada ano é uma história diferente, cada ano tem alguma novidade. E claro, né, a gente pensa numa tradição aí de 20 anos de participação no festival. Parece que é sempre a mesma coisa, mas na verdade cada ano são alunos completamente diferentes, porque os alunos vão se renovando com o tempo, né? Então a gente consegue proporcionar essa experiência para diferentes gerações de alunos. Vários deles hoje já estão no mercado, alguns trabalham com cobertura de cinema, outros estarão no festival, cobrindo o festival, mas por veículos de comunicação. Estava mesmo conversando com o Gabriel Costa, que é repórter da Record, que hoje está em Gramado, né? Ele cobre Gramado para Record, então vai cobrir o festival hoje pela Record, mas ali atrás ele ia pela Fevale. Então é muito legal ver essa evolução ao longo do tempo.
E o festival também é uma experiência muito imersiva, né? A gente tem contato com jornalistas também, mas o mundo do cinema em si, né? Então, quais são as principais competências que os alunos desenvolvem tendo essa experiência? Eu acho que tem uma competência básica para o jornalista que é o relacionamento, que é a entrevista pessoal, né? Porque é comum no curso os nossos alunos terem projetos práticos, entrevistarem pessoas, né? Tu tá cansada de fazer isso nesses semestres todos que tá com a gente. Então é muito comum. Agora, você abordar alguém ao vivo, pessoalmente, direto, alguém que tá passando ali, alguém que tem um nome, que é conhecido, que você já viu na televisão, já viu num filme, isso é diferente, né? Te dá uma capacidade de chegar, de se apresentar, de falar, de estabelecer uma relação com a fonte que nas atividades acadêmicas corriqueiras tu não tem, né? Então isso é muito interessante, assim, o aluno tá lá e viver o momento e cobrir a pauta que está acontecendo, a pauta não programada, né? Porque claro que a gente estabelece pauta com vocês, né? O professor Santuário reúne toda a equipe do podcast, monta a pauta do dia, eu vou reunir com os demais alunos para montar a nossa pauta de texto, de reportagem e de vídeo. A gente monta uma pauta diária, mas a verdade é que as pautas mais legais são as que acontecem sem que a gente programe, né? E essa capacidade de enxergar a pauta acontecendo e ter o tino de entender, tá, isso aqui é notícia, eu tenho que ir lá fazer, é muito bacana. A capacidade de estabelecer relação com a fonte, como eu falei, de chegar e se apresentar e entrevistar ao vivo sem ter pergunta programada, é muito legal. Dá um jogo de cintura que no dia a dia dos trabalhos acadêmicos a gente não tem, né? Então complementa o aprendizado de sala de aula, complementa os projetos práticos que nós temos no curso com uma vivência que ela é única e ela é muito específica. E além da GECOM e do podcast, os outros alunos também vão ter essa oportunidade de participar do festival. Sim, Como é que vai sim. funcionar? Qual vai ser a proposta? Então tem uma pressão grande dos alunos, né? A gente, como eu já disse, a gente já foi em diversos formatos, a gente ia com um grande volume de voluntários, a gente já foi só com os 2 laboratórios e esse ano a gente vai de novo com voluntários, né? Então a gente vai ter uma van diária saindo aqui da Fevale todos os dias pelas 9 da manhã, regressando no final da tarde para que os alunos tenham aula, a gente não pode fazer o pessoal perder a aula, né? Então volta 5, 5h30, volta a van. Nessa van, então, nós vamos ter alguns lugares marcados para o pessoal do Podcast On, para vocês, e também alguns lugares marcados para a equipe da GECOM que vai, mas nós vamos ter aí alguma coisa como 10 lugares específicos para voluntários, né? Então a gente deve abrir as inscrições para esses voluntários ainda nessa semana. A gente está falando hoje, né? Hoje o podcast estamos no meio da semana, então ali pela sexta-feira, dia 7 ou 8, não sou muito bom de data, dia 7, eu acho. Dia 7. Nós devemos estar abrindo uma planilha. Os alunos vão se inscrever para os dias que podem ir. A gente entende que vários dos nossos alunos trabalham, não tem uma disponibilidade de todos os dias, vai ter disponibilidade de um ou outro dia. E a gente sempre privilegia que todos possam ir pelo menos um dia, né? Então, os laboratórios vão todos os dias, tudo certo, e os voluntários a gente vai fazer uma escala em que o aluno vai poder ir pelo menos uma vez. O aluno foi uma vez e abriu vaga para ele ir mais de uma vez, a gente com certeza vai permitir que o aluno vá mais de uma vez. A gente vai de segunda a sexta, são 5 datas, né? Então a perspectiva é essa, de que a gente abra espaço aí para pelo menos 10 voluntários diários. Então é um volume razoável, né? Para 5 dias a gente consegue levar pelo menos 50 alunos voluntários. Acho que dá para todo mundo que quiser ir, eu acho que vai conseguir pelo menos um dia. E a Fevale é uma das únicas universidades, acho que é a única, a Única. participar do Festival de Cinema de Gramado. Então, qual que é a importância disso, tanto para a formação dos estudantes, mas também para a visibilidade da universidade? É um espaço hiper privilegiado, né? Acho que o Brasil todo tá olhando o Brasil e a América Latina. Hoje o festival se internacionalizou muito. O Brasil e a América Latina estão olhando para Gramado, estão olhando para o festival. É o grande momento do cinema brasileiro, sem a menor dúvida. E nós estamos lá, com o nosso banner, com o nome da universidade, com os nossos alunos, todos eles devidamente credenciados, acessando o tapete vermelho, entrevistando diretores, atores, realizadores do cinema brasileiro e latino-americano. É um espaço privilegiado, tá, que a universidade ocupa e que dá a ela uma visibilidade muito interessante. Os nossos alunos de produção audiovisual, vocês já entrevistaram o professor Chico também, também estarão lá. Então isso dá uma visibilidade para a universidade que nenhuma outra tem. E claro, isso é resultado de uma construção de relacionamento com o festival, que se solidificou ao longo do tempo, como a gente comentava antes, mas também de uma disponibilidade da universidade em fazer acontecer, né? Então, os nossos professores acompanham, é um trabalho grande, imagina. Naquela semana, eu particularmente estarei lá de segunda a sexta, todos os dias, trabalhando o dia todo.
É uma correria danada que a gente se dispõe a fazer porque gosta de dar aula, gosta de ensinar e gosta de jornalismo acima de tudo, né. Para mim, particularmente como professor, e acho que para o Santuário também, que vamos ser os 2 professores que vamos estar lá, eh, é uma vivência de jornalismo diário também, né, com os alunos. É muito legal para mim estar lá coordenando pauta e revisando texto e dizendo: "Não é esse o caminho, é por aqui, é por ali", mas fazendo jornalismo, que é o que a gente mesmo quem é professor de jornalismo é antes jornalista, né. Então dá aquela vontade, aquela adrenalina também no professor de fazer bom jornalismo, de entrevistar pessoas interessantes, de contar as histórias mais legais do festival, que é isso que a gente está indo fazer. E como professor, o que tu espera que os acadêmicos levem dessa experiência? Eu espero que os alunos aproveitem, sabe. Tem sido vocês viram, pra quem não, né, bastidor, eu teria dado essa entrevista ontem, não dei ontem porque estava articulando van, articulando credenciamento, articulando qual é os espaços que a gente vai ocupar, a gente até pode tem uma novidade para esse ano que eu quero comentar ainda nesse papo contigo. Então eu espero que os alunos aproveitem, porque dá um trabalho enorme organizar isso, tá, não é pouca coisa. Eu espero que os alunos aproveitem essa vivência, que tirem foto, que vivam o jornalismo na sua plenitude nesse período junto com a gente, que possam de fato, tirar o melhor possível dessa experiência, né. É isso que eu espero que os nossos alunos levem, que levem uma bagagem de conhecimento prático, mas que também levem boas memórias, bons momentos, que levem também um trabalho coletivo e conjunto das equipes que estarão lá, porque jornalismo também, é majoritariamente uma atividade que se realiza em conjunto, né, é muito difícil fazer jornalismo completamente sozinho. Então que levem essa experiência para a vida e para aquilo que, enfim, que viverão ainda no mercado no futuro. E tu falou de novidades, quais são elas? Então, a gente está fechando uma parceria, inédita na nossa história de cobertura do festival, porque a nossa cobertura, ela sempre ela é publicada, né, em 2 ou 3 lugares. Então o Podcast On, que vira um podcast que vai para o YouTube, vai para o Spotify, né, vocês divulgam bastante o podcast. A nossa cobertura de redes, que vai para o perfil da GECOM e para o perfil do curso de jornalismo, e a gente também faz algumas reportagens que vai para o site da GECOM, né. Como eu comentei lá atrás, a gente foi uma espécie de agência de notícias da prefeitura de Gramado, que publicava alguns textos nossos no site da prefeitura, mas para esse ano a gente conseguiu uma parceria mais robusta, mais interessante, mais legal ainda, que é uma parceria com o festival, né. Então, os textos, os materiais que os alunos produzirão irão, apoiar a cobertura do próprio festival. Nós seremos um apoio de cobertura da organização do Festival de Cinema de Gramado, especialmente do Gramado Film Market, né. Então a gente vai disparar release sobre o Gramado Film Market diário, a gente vai produzir um conteúdo que estará disponível para que o festival e o Gramado Film Market, usem nas suas redes, usem nas suas plataformas, nos seus sites. Então a nossa cobertura será também uma cobertura agora feita em parceria com a organização do festival, para trazer mais gente, trazer mais ângulos para essa cobertura, falar mais do festival, enfim, ter mais olhos, mentes, celulares e canetas trabalhando a serviço da cobertura do Festival de Cinema de Gramado. Então, é mais um espaço de visibilidade para o aluno, né. Quando a gente busca essas parcerias para justamente colocar o material dos alunos em outros espaços que não os nossos internos, é também para dar essa visibilidade. Então, no momento que tem um texto de um aluno nosso no site do Festival de Cinema de Gramado, né, imagina, isso é muito bacana. No momento que a gente dispara um release diário sobre o Gramado Film Market, feito pelos nossos alunos, e vai estar lá escrito, né, quem produziu, né, sob supervisão de qual professor. Isso é o aluno colocando o trabalho dele no mercado valendo, né, não é uma simulação, isso não é um treinamento, né, é uma cobertura que está indo para o mercado e isso dá uma visibilidade para o nome do aluno enorme. Então essa é uma das principais novidades que a gente tem esse ano, que é mais um canal para divulgar os materiais produzidos pelos nossos alunos. E agora, para a gente ir finalizando, eu queria que tu deixasse um conselho para quem vai participar dessa cobertura do festival e não sabe muito bem como fazer. Eu acho assim, bom, primeiro que fique atento então nas redes do curso de jornalismo e da GECOM, que é quem vai operacionalizar pra gente essas inscrições em princípio, né, então fique atento ali para não perder a sua vaga, para pedir o quanto antes, para garantir o seu lugar.
que já saiba que a mecânica é mais ou menos essa, a gente sai de manhã, volta à tarde, tem que estar atento ao grupo de WhatsApp para voltar para a van. A gente tem histórias hilárias de muitos anos anteriores, de gente que sumia e ficava para trás, e o professor catar o aluno, Carlão e Rinaldo que estão aqui, conhecem várias dessas histórias, assim, então a gente precisa que o pessoal esteja muito atento aos horários em que a gente vai e volta, né? Durante o dia, a gente tem uma programação de pautas, mas o aluno também tem alguma liberdade para circular, que lembre-se que está também representando o curso de jornalismo, está representando a Universidade Fevale, então não preciso nem dizer, mas comportem-se, né? Eu sempre brinco com isso. Mas nossos alunos são muito responsáveis, assim, todas as coberturas, a gente nunca tem problemas, assim, de nenhum tipo. Tirando os que esquecem o horário da van, como eu comentei. Então, assim, que estejam atentos para a inscrição, que durante o período também tenham muita responsabilidade com as pautas que receberão, porque, como eu disse, são pautas reais, são pautas que a gente vai escoar para fora, e que aproveitem essa experiência o máximo possível, de todas as formas que puderem, porque realmente é uma experiência única, assim, como a gente já comentou, não tem nenhum outro curso de jornalismo fazendo o que a gente está fazendo, então aproveitem, dá trabalho para organizar, que eles possam extrair o máximo possível. Então, professor, eu agradeço muito a tua participação aqui no podcast On. Eu que te agradeço o convite e fica aí o nosso lembrete para os alunos, então, participarem da cobertura do Festival de Cinema de Gramado. Eu espero que ainda esse ano nós tenhamos também uma grande cobertura de eleições, né? Passada a cobertura de Festival de Cinema, é a próxima coisa que a gente vai se dedicar aos professores para organizar uma bela cobertura de eleições, porque eu acho que essas coberturas externas dão para o aluno uma vivência bem diferente e a gente quer cada vez mais proporcionar isso. Com certeza, muito obrigada. Valeu. Então, nesse bloco do podcast On Revista Fevale, conversamos sobre a participação dos acadêmicos de jornalismo no Festival de Cinema de Gramado, com o professor e coordenador do curso de jornalismo, Alisson Coelho. O podcast é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, vocês têm acesso ao nosso Instagram, @podcastonrevistafevale, ao YouTube e Spotify. A produção é dos meus colegas Leonardo Erni, Leonardo Santos, Riquelme Pereira, Ramon Ferreira, Vitor Klein e eu, Letícia Flesch. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com as orientações do professor Marcos Santuário. Muito obrigada e até a próxima!